Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso hoje com Elvira Shen. Ela é uma vereadora que ganhou defendendo os animais quatro patas. Ela faz esse trabalho há muitos anos e todos os seus votos foram méritos do seu trabalho feito anteriormente, sem pretensão nenhuma, simplesmente porque ela ama animais. Tudo bem com você, Elvira? Tudo jóia, tudo ótimo. Elvira, eu já te entrevistei 2 vezes, eu sei muito sobre você, mas eu quero saber um pouquinho mais para quem está nos assistindo. Elvira, me fale um pouquinho quem é Elvira. Então, eu sou uma artista plástica, dona de casa, mãe, avó, e estou trabalhando nessa causa, acho que há uns 10 anos, que eu entrei assim para começar a ajudar. Quando eu via um ou outro animal na rua, resgatava, levava para o nosso ateliê e tentava arrumar um novo lar. Mas, com o passar do tempo, o número de animais abandonados foi crescendo e daí a gente resolveu montar uma associação e a partir de 2000, deve estar fazendo uns 8 anos, que nós montamos uma associação para tentar conseguir recursos e ajuda do poder público para acudir esses animais e dar uma nova chance para eles, uma chance de vida, controlar o nascimento. É uma procriação muito grande, em progressão geométrica, a gente sempre fala. A gente quis tentar alguns programas junto à prefeitura para diminuir esse problema. Ao longo dos anos, a gente acreditaria que isso seria resolvido e que, provavelmente, em cerca de 7 anos, que estaria resolvido o problema do animal abandonado, que isso não mais estaria acontecendo. Então, eu acho que eu sou, além de tudo isso que eu citei, eu sou uma sonhadora, porque eu sonhei muito, imaginei, planejei um monte de coisa, achei que seríamos ouvidas, e agora, recentemente, eu percebi que não. Elvira, eu tenho que te dizer o seguinte, você não é uma sonhadora, você só precisa de ter pessoas importantes no município que abracem a causa junto com você, que a pessoa que está à frente da nossa cidade comungue a mesma ideia, porque isso já foi possível em outras cidades, cidades maiores, cidades menores. O que teria que ser feito aqui em Campo Mourão para ter todo esse controle com os animais abandonados? Para começar, teria que ser levado a sério uma causa que normalmente é tratado com descaso por algumas pessoas, eu vou dizer até com chacota. Eles acham que isso aí é um caso sem importância, que a população precisa mais de atendimento, que a área da saúde é mais importante, que é da educação, da segurança, só que eles esquecem que na área da saúde é muito importante, sim, controlar as zoonoses que os animais podem trazer, né, durante a vida deles, e o excesso de animal abandonado pode causar. São zoonoses que podem trazer perigo para o ser humano, mas que eu acho que principalmente deixam a cidade feia, triste, mal cheirosa. Você vai numa praça pública, você vai levar uma criança para brincar, igual agora que o padre tem reclamado de muitos animais na praça que atacam as pessoas. O cheiro deles, alguns estão doentes. Então, eu acho assim, isso é uma marca muito triste para a cidade, é uma coisa muito feia, né? A gente vê em países europeus, ou na América mesmo, Estados Unidos, Canadá, que tem políticas públicas para os animais, é totalmente diferente. Você não vê animal de rua. Quando você vê, já é resgatado, resolvido o problema com muita seriedade, né? E na área da educação, eles esquecem que, se você educar hoje uma criança, que se torne isso uma matéria de escola, a posse responsável,
você vai conseguir que futuramente essas crianças só adotem um animal em condições mesmo de ter esse animal, pensando bem, tendo a responsabilidade se realmente vai cuidar desse animal para sempre. Que ele não é um sapato que fica velho, você cansa, põe numa caixa, passa para outro, encosta, põe lá na esquina para alguém levar. Você tem que educar a criança para que ela seja um adulto mais sério, mais responsável, tanto pelo cuidado com a cidade, consigo mesmo, com a sua saúde, com a higiene. Então, isso também envolve educação e saúde, e o nosso trânsito, que fica péssimo com animais por aí. Perigoso. Torna-se perigoso. Pode ocorrer acidentes fatais, graves. Hoje o número de motos aumentou. Você pega pesquisas assim que o Detran faz, né, que vem na mídia, sempre a gente tem acesso. É um volume tão imenso, intenso de motos a cada ano que está aumentando, e a gente sabe que o motociclista é ele que está exposto na hora do acidente, né? Ele é a moto, na verdade. Então, um tombo, que poderia até ser uma coisa simples, por causa de um cachorro que entra na frente, pode ser fatal e machuca muito. Como eu te falei agora há pouco sobre o acidente, né? Um acidente, uma moça não estava andando em alta velocidade, o cachorrinho entrou na frente, ela não deu tempo de frear, ele passou pelo canteiro rapidamente. Então tem que pensar que o animal solto em vias públicas ele pode acabar acarretando um acidente grave ou até mordeduras, né? Uma criança que muitas vezes inocentemente chega pondo a mão no animal, não sabe se o animal às vezes ele pode estar com alguma doença e ficar nervoso pela dor, agitado, ou se assustar simplesmente com o contato, né, com a pessoa. Então, são estatísticas da saúde também que mostram mais de 360 pessoas mordidas, atacadas por ano, né, por um animal, o que acarreta um custo também para a saúde. Então, eu acho assim que se você for olhar pelo lado, não só do coração, que a gente age muito com o coração também, mas da razão mesmo, de ser de uma associação que protege e cuida, de um poder público que é inteligente o suficiente para saber que esse problema tem que ser sanado agora, é urgente, né? Acho que tudo isso vai se resolver. Elvira, quantos animais você tem hoje nos abrigos que você conseguiu? Na verdade, esses abrigos são empréstimos de pessoas amigas suas que cederam espaço. Sim. Você tem quantos locais que você abriga os animais e quantos animais você tem ao todo hoje? Nós temos 2 abrigos maiores, infelizmente são no centro da cidade. Os 2 seriam abrigos assim para poucos dias. Um deles a gente falou, em 2 meses o terreno vai sair, está saindo, promessa já da gestão passada. E não, vai sair o terreno e vocês vão tirar esse problema. Então estava tudo assim muito certo para ser por poucos dias. E esses 2 abrigos acabaram se tornando problemas. A gente é muito triste por tudo isso. Nós não gostamos de incomodar ninguém, nem vizinhança, mas infelizmente a gente já tentou abrir mão desses animais. Começamos a soltar aos poucos alguns deles. Eles não saem de frente do abrigo e ali eles ficam e gritando para entrar e arranhando o portão. Vários deles a gente castrou e soltou bem longe, animais que a gente retirou ali perto do bosque. Por exemplo, nós soltamos eles ali 2 dias após o tratamento, que eram animais só com corte muito profundo, a gente medicou, deu umas injeções, fomos soltar 2 dias depois, e antes mesmo que a gente voltasse, retornasse para o abrigo, eles já estavam lá na frente novamente, arranhando o portão. Aí os vizinhos chegam para nós e falam, não, vocês não podem deixar esse cachorro aqui na frente, vocês têm que recolher.
Então, voltam, quem né? não quer que tenha o abrigo ali, muitas vezes pede para que a gente guarde eles de novo ali, porque eles estão causando algum problema na rua. Tanto problema no trânsito, como as pessoas têm medo, às vezes, de serem mordidas. Os animais que nós temos nos abrigos, nenhum é violento, são todos animais que a gente já sociabilizou, já fez com que eles ficassem prontos para serem doados. Dos abrigos já estão todos castrados. Só que se tornou um problema enorme e que a gente ainda não conseguiu tirar eles de lá. E temos, na verdade, mais umas 6 residências que as pessoas estão abrigando também para a gente. Uma delas já tem mais de 50, outra está com mais de 40. Nós temos casas com mais de 30. E algumas, várias, que estão com 1, 2, 4, esperando serem desmamados filhotes para serem doados. Então, são, acho que 8 abrigos maiores no momento, e a maioria abrigos de 5 animais, 3, 2, 1. A pessoa, às vezes, acolhe aquele que está na frente da casa, atropelado, só por uns dias até recuperar. E daí a gente tenta fazer uma campanha grande para já doar. Muitas vezes não doa, ou a própria pessoa se apega a ele, fica com dó, não quer mais doar, acaba ficando. Então, graças a Deus, tem muita gente ajudando, sim. E, ao todo, dá mais ou menos quantos? Hoje, uns 600. Ano passado, a gente calculava uns 700. Mas, como a gente doou alguns, e muitos morreram de sinomose, infelizmente, a gente acabou perdendo vários animais nos abrigos, porque quando dá uma virose assim, como essa, que para nós é a pior virose que tem, que ela não tem cura, normalmente ela mata ou deixa sequelas muito graves, porque o animal vai morrendo devagarinho, vai adoecendo e piorando. Nós tivemos um surto muito sério de sinomose e perdemos muitos animais. Sim, Elvira, eu estou amando conversar com você, mas agora nós vamos a um breve apoio cultural e eu volto já já. Olá para você que está nos acompanhando. Eu continuo conversando com a Elvira Shen, ela que é uma vereadora da nossa cidade, e a sua maior defesa é proteger e cuidar dos animais abandonados. Elvira estava falando que há muito tempo as pessoas te falam, que te prometem terreno, e você está sempre nessa expectativa de que vai sair. Há 7 anos você espera isso, e na verdade é tudo promessa e isso não sai. E há poucos dias nós tivemos uma grande surpresa com você, que revelou a toda a imprensa de Campo Mourão que, de uma certa forma, alguém tentou trocar alguma vantagem com você em relação ao terreno que seria doado para os animais. O que você teria a me dizer sobre esse assunto? Então, foi no final do ano passado, antes da última sessão do ano, sessão ordinária. Eu estava na rua, a gente estava atendendo, levando para a clínica alguns animais que estavam doentes, e eu recebi o telefonema da prefeita pedindo que eu votasse, junto com a bancada dela, que ela nos cederia um terreno para os animaizinhos. E ela continuou falando que ela iria desapropriar o terreno que eu escolhesse logo no começo do ano. E que ela olharia pelos meus animaizinhos. Na verdade, eu acho que o que mais me atingiu nisso tudo, me deixou muito braba, assim, muito nervosa mesmo, eu fiquei estarrecida, foi a palavra meus animaizinhos, né? Os teus animaizinhos, como ela falou. Isso me gera sempre uma revolta muito grande, porque esses 600, mais de 600 animaizinhos, eles não são meus, eles são animais que foram abandonados, que estão nas ruas, e são um problema do poder público, que o poder público precisa resolver, sim. E esse terreno, a gente há muito tempo espera por ele. Nós passamos o ano todo dentro da nossa Casa de Leis, aguardando o retorno de uma indicação por parte dela de qual terreno a gente poderia resolver para começar a construção e ampliação do canil municipal.
Na verdade, não era um repasse, a gente não está mais pedindo um repasse de um terreno para a associação, porque de que adianta a associação ter o repasse de um terreno se a associação não tem verba, não tem nenhum tipo de verba para manutenção, para alimentação, para fazer castração, os tratamentos necessários, para pagar funcionários, nem veículo nós temos. E veículo este que nós já pedimos desde a gestão do Nelson Turi, que também, junto com o terreno, e, inclusive, a Regina, nos últimos anos, ainda como vice, ela chegou até a falar que a gente estaria recebendo um veículo, que ia nos conseguir esse veículo que vem para as prefeituras e tal, e ela repassaria. E até hoje a gente está esperando esse veículo que nunca chegou. Então, já é realmente assim um desânimo da nossa parte, assim, tanto tempo esperando por esse terreno, e essa proposta indecente veio, assim, para mim foi um baque muito grande. Eu ainda respondi para ela ironicamente que de nada me adiantava o terreno. Falei, não, Regina, mas além do terreno nós precisamos de construção, de alimentação, de funcionários, precisa muita coisa, não é só o terreno. Ela falou, não, mas pode deixar que ano que vem as coisas vão acontecer e nós vamos olhar pelos teus animaizinhos, nós vamos cuidar da tua causa com carinho e tal. Isso foi para mim uma coisa muito chocante realmente, porque a impressão que me deu na ocasião é que isso nunca ia acontecer, então, pelas vias normais, pelos requerimentos que nós fizemos, todos os requerimentos e indicações do ano passado, através da Câmara, eu fiz pedido, protocolei pedido de terreno, porque havia já a possibilidade de, com as sobras da Câmara do ano passado, que foi cerca de 1,5 milhão, que ia ser retornado para ela, para várias obras, que os próprios vereadores solicitaram também, fizeram sugestões para ela e que, no fim, ela nem fez nenhuma das sugestões, mas a gente teria a possibilidade de cerca de 300 mil, possivelmente, e isso foi falado para ela, que dessa sobra a gente construiria. Ela não ia precisar tirar um dinheiro de nenhuma secretaria para construção, bastava ela nos repassar, dizer em qual terreno poderia ser feito, haver esse repasse do terreno, não para a ONG, não para a minha instituição, minha associação, mas um repasse para ser construído um canil público, um canil municipal, né? E aconteceu esse absurdo dela querer trocar, né, por trocar o meu voto, né, fazer essa barganha, que isso foi uma vergonha. Eu me senti muito mal com tudo isso. E fiquei quieta, não vim a público falar nada. Meus colegas vereadores, a maioria deles, ficou sabendo disso, porque ela falou comigo ainda, se não me engano, ainda pela manhã, ou logo depois do almoço. Eu não lembro, porque aquele dia foi um dia inteirinho. Eu e minha assessora estávamos na rua levando animais para o médico, e foi um dia bem puxado, muitos pedidos de resgate, de atendimento. E eu sei que ela falou comigo e ainda me orientou, assim, acho que até ela me achou um pouco inteligente, me orientando como votar, que eu deveria seguir o primeiro vereador, que é o vereador da bancada dela, e o segundo, e porque é tudo por ordem alfabética, né? E que daí eu estaria votando certo se eu acompanhasse o voto deles e tal, que era para ela remanejar o orçamento, aqueles 20% que ela estava pedindo, e que ficaria nas mãos dela para ela agir conforme ela quisesse com esse dinheiro. E todos os vereadores já tínhamos, alguns vereadores já tínhamos resolvido que isso não estava certo, que é um volume muito grande de dinheiro, mesmo porque
Não foi negado nem um centavo que ela pediu no ano passado. Todos os vereadores tiveram boa vontade com todos os projetos dela. Eu não sei por que houve tanta rixa, tanta briga e discussão entre o poder executivo e o legislativo, porque nós tivemos todos. Eu mesmo me calei durante todo o ano, fui paciente, aguardei o retorno dela, porque ela falou para mim que ano passado ela não teria como passar nada para nós, como nos ajudar com nada, com nenhum projeto, porque ela estava com pouco orçamento, e era o orçamento deixado pelo prefeito anterior, né, e que ela não poderia fazer nada. Eu fui super compreensiva e fiquei aguardando que as coisas mudassem para esse ano. Como no final do ano essa proposta veio de uma forma bem vergonhosa mesmo, me assustou, que eu percebi então que ela não pretendia nos repassar um terreno ou qualquer ajuda ou para montar esse canil municipal, para poder construir. Eu vi assim que ia ser sempre, se eu cedesse a essa barganha, provavelmente viriam outras. E eu honro demais o nome do meu pai, o meu sobrenome, o sobrenome do meu sogro, que eu carrego hoje como meu pai. Jamais aceitaria uma proposta indecente dessa, porque eu acho que eu estaria sendo conivente, né, com coisas erradas, que não é assim. O poder público não pode funcionar desse jeito. Eu não sou política, nunca fui, não pretendo continuar nessa área. Eu acho que agora, após mais 3 anos, eu estou fora dali, vou dar lugar para um outro vereador com novas ideias. Que Deus ajude que seja uma pessoa competente, justa, digna, também não caia em tentação. E eu vou seguir a minha vida, eu vou continuar sendo artista plástica e tudo. Eu quero poder chegar em casa, olhar minha família, assim, me sentindo bem, sabendo que eu não vendi nada, não vendi minha alma, não vendi meu ideal, né, por qualquer coisa. E especulação, esse tipo de coisa nunca fez parte da minha vida, nem da minha consciência. Já tinham me avisado, sabe, Osana, que poderia acontecer esse tipo de coisa. Mas a gente pensa que isso é uma coisa que está lá na televisão, que você só vê fora daqui. E daí, quando acontece com você, se torna uma coisa chocante, vergonhosa mesmo. Não é gostoso nem falar disso. Acredito. E, Elvira, como eu te conheço desde mocinha, quando eu vi na imprensa essa situação exposta nos jornais, nos sites e na televisão, eu não tive nenhuma surpresa quanto à sua posição, a sua maneira de ser, a sua conduta, de que você é uma pessoa que tem ética, que tem caráter e que não se vende. E eu achei isso muito lindo. Que bom se todos os políticos tivessem essa coragem, essa ousadia de dizer não. Porque é dizendo não, Elvira, que as coisas começam a mudar. E, com certeza, você vai ser muito mais respeitada hoje na Câmara dos Vereadores, como vereadora, como uma pessoa, uma cidadã que entrou ali por uma causa justa e nobre. Quantas pessoas votaram em você esperando essa sua posição? Sim, é o que eu falei no dia que eu falei. Até algumas pessoas, Osana, vieram e falaram assim, mas por que você já não contou isso quando aconteceu? Eu talvez por eu não ser essa política, ter isso assim no meu sangue, a minha visão foi diferente. Eu pensei que eu teria que usar o plenário para contar isso, porque primeiro, Zana, eu respeito muito a mãe da Regina. Eu acho ela uma senhora antiga na cidade, uma pessoa bem conhecida. Eu acho que se eu fizesse qualquer coisa fora dali, parece que ia ser uma coisa mais pessoal. Eu prezo pelo irmão dela, que está sempre parceiro, né, da gente, foi parceiro na campanha. E eu não sei, eu acho que eu não ia me sentir bem fazer um escândalo, ir para a mídia, falar. Eu não gosto desse tipo de coisa, como diz as minhas filhas, falam, a mãe não gosta de barraco. Não gosto. Eu acho que isso ali era uma coisa para ser exposta no lugar certo, que seria na minha cadeira, né?
eu acho que eu sou uma funcionária do povo, eu estou ali para ser a voz deles. Então, eu respondi pelos meus 1.030 eleitores. Eu achei que eu seria mais correta fazer isso ali dentro da Câmara. E me senti mais à vontade ali para falar. E esperei, porque teve 2 sessões extraordinárias após essa ordinária que foi resolvido isso. E elas foram muito curtas. Acho que não ficamos 5 minutos, até nós brincamos muito, os vereadores que participamos, que não deu tempo nem de tomar um cafezinho. A hora que as meninas da Copa estavam trazendo o cafezinho para os vereadores, nós já estávamos levantando para sair. Foi apenas 1 ou 2 projetos, um voto muito rápido. Então, não dava tempo de fazer um discurso. E, na verdade, eu queria mais pensar sobre isso. Não que eu não fosse revelar isso, porque isso ficou engasgado, isso não desceu. Mas eu queria, assim, ver a hora certa, a forma certa de fazer isso, porque eu não tinha conversado ainda nem com o pessoal do PPS, eu não tinha falado sobre isso com mais ninguém, ficou entre a minha família e alguns vereadores, colegas, que eu, na verdade, procurei orientação deles, assim, até sobre o voto no dia. E eu quis saber tudo, como que funcionava. O ano passado todo, para mim, foi de aprendizagem. Assim, eu não estava tão à vontade ali naquela casa, mas esse ano eu estou bem à vontade, eu vou discursar a hora que tiver que discursar, vou contar o que está acontecendo sempre, que não venha ninguém mais fazer nenhum tipo de proposta desse jeito, que realmente eu vou falar sobre isso. Não, eu acho assim, eu sou a voz do eleitor, né, de quem me pôs ali dentro. Eu não posso guardar nada sem contar para eles o que está acontecendo. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que eu usei a hora certa, a forma certa de fazer, que foi num discurso, usando a palavra livre, que até então eu não tinha usado nenhuma vez. Foi a primeira de todas as vezes que eu precisava falar. Foi uma grande, boa surpresa, Elvira. Você encantou a todos que não te conheciam e que ficaram surpresos, uma surpresa realmente boa. Elvira, você representando os 1.030 votos seus e uma grande maioria de pessoas que não votaram em você, mas que abraçam a sua causa, que defendem você, que torcem para que seus projetos deem certo e que você consiga, porque todos nós que amamos animais queremos o melhor para eles. Você tem uma ideia de quanto que o município precisaria dispor para realizar esse projeto, para a gente começar a sonhar e deixar ele, por exemplo, terreno, a estrutura básica? Você tem essa noção geral? Infelizmente, eu não tenho, porque eu fiz um projeto, idealizei uma coisa. E, ano passado, fizemos, junto com a minha assessora e outras voluntárias, amigas que lutam comigo pela causa, fizemos pesquisas sobre como deveria ser um canil ideal e trouxemos um projeto. Levamos à prefeitura esse projeto. O corpo do canil, como deveria ser, quantas salas, quantos lugares, tudo. Só que a gente tem eu tive uma ilusão disso, de fazer esse projeto. Daí alguns arquitetos amigos, engenheiros que gostariam de colaborar, que querem fazer o projeto sem custo também, mesmo para o poder público, eles não querem nem receber por isso, querem fazer em forma de doação. Eles falaram para mim, mas Elvira, como que você vai fazer, idealizar, fazer um projeto, ver custos e tudo disso, sem você poder... como você faz uma planta se você não tem aonde pôr essa planta? Você tem que primeiro ter o terreno. E daí assim, eu prestei atenção no que eu estava fazendo, né? Que realmente eu preciso de um terreno para colocar sobre esse terreno uma planta, para poder orçar essa planta e saber os custos disso. Mas eu acredito que o custo, qualquer custo que tenha para a prefeitura, tudo isso, nós vamos sempre pegar o menor possível, o menor custo possível, porque dentro desse sonho que eu tenho é que daqui
no máximo 10 anos, esse canil não vai mais precisar existir. É um sonho que a gente tem, que com os anos, conforme os anos passarem, os animais vão sendo recolocados, doados. Com as castrações, vai diminuir esses nascimentos indesejados e a gente vai conseguir controlar essa população, não sei, errante, né? Esse animal que... Porque os animais das ruas não são só os errantes. Aí entra a educação. Muitos deles são semi-domiciliados, a grande maioria. São animais que têm casa, sim, que têm um proprietário, sim, uma família, mas que essa família sai para trabalhar e deixa ele na rua durante o dia. E só o recolhe, às vezes, à noite, para que ele cuide do quintal. Então, são animais que com a chipagem, por exemplo, pode haver a multa se esse animal for encontrado na rua. Então, tende a diminuir esses animais jogados assim, porque senão o proprietário dele vai ser multado. Então, é uma porção de pedidos nossos que vai fazer com que diminua esses animais das ruas, vai diminuir os nascimentos, a educação vai fazer, né, vai ser também parte da solução para isso. Então, eu acredito assim que o custo vai ser grande no início, mas para que ele não precise ser contínuo mais tarde. Eu acredito que, se houver por ano entre 100 e 150 mil reais para fazer castrações, vai diminuir muito. Em 5 anos, eu acredito que o problema está totalmente resolvido na cidade de castrações, e, a partir de 5 anos, vai começar a resolver o problema para que a gente possa, um dia, não ter de expor esse local que foi um canil para ser utilizado para outra coisa. Então, é um custo grande, sim, mas é por pouco tempo. O custo para mantê-los não é tão grande assim, a prefeitura pode comprar ração em grande quantidade, conseguir desconto se comprar, parar de comprar em locais menores, como foi esses últimos anos, licitações estranhas em locais pequenos, pagando às vezes mais caro, às vezes tem como comprar de fábrica, medicação para o tratamento. Eu acho que nós temos um hospital, né, uma faculdade aqui em Campo Mourão, que eu acho que pode suprir uma parte disso, convênios com clínicas veterinárias, com hospital veterinário. Eu acredito que tudo pode ser pelo menor custo possível, sem precisar tirar dinheiro da saúde, sem precisar tirar dinheiro de escola. Então, essas 1000 desculpas que o poder público fala de não ter dinheiro para isso ou para aquilo, eu acredito, sim, que a prefeitura pode fazer parcerias com empresas. E se é uma luta nossa de tantos anos e nós estamos conseguindo, tudo bem, com muita dificuldade, manter 600 animais, a prefeitura pode, muito melhor do que nós, que vivemos de migalhas, resolver essa situação e cuidar de 600 animais. Então, o que precisa é urgentemente resolver, retirar esses abrigos do centro da cidade e solucionar o problema, primeiramente, com castrações. Eu tenho certeza, Elvira, que com tão pouco se resolve o problema. E o que falta, na verdade, é boa vontade em fazer um trabalho como esse, que seria um bem para todos nós, para toda a cidade, porque todos nós ganharíamos. Como você mesmo explicou no começo, evitaria problemas no trânsito, evitaria problemas de saúde, de transmitir doenças aos animais, e a longo prazo isso daí seria eliminado. Resolvido. E esse terreno seria usado para outra obra do município. Elvira, continue acreditando no seu sonho, porque nós estamos torcendo para você. Você tem 3 anos pela frente, quem sabe as coisas podem mudar. Foi um prazer muito grande ter você aqui no TPM. Prazer como sempre, é meu. Você nos enche de coisas boas. Prazer é meu, obrigada. Eu volto daqui a pouco para me despedir de você e eu tenho certeza que você gostou como eu. Cada vez que eu converso com a Elvira, eu me encanto muito mais com esse amor tão grande que ela tem para dar. Aliás, ela chegou atrasada nessa entrevista, sabe por quê? Ela estava